programa de hoje está começando. O InConnection vem cheio de coisa boa, mas sobretudo posses, lançamentos e também uma entrevista quentinha com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio Bezerra. O InConnection de hoje começa levando você até a Procuradoria-Geral de Justiça, onde aconteceu a prestigiada posse de Josiane França, filha da nossa querida amiga Socorro França. A sessão solene de posse aconteceu no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça no Centro Administrativo. Reuniu autoridades, familiares dos empossados e membros do Ministério Público. Josiane França assume o cargo de Procuradora de Justiça. Dois momentos muito importantes para a instituição. O primeiro, que é a promoção e a posse da doutora Josiane, que vai fortalecer o nosso colégio de procuradores, com seu entusiasmo, mas também com sua preocupação com o ser humano, de transformar a nossa sociedade, de prestar um bom serviço à nossa população que tanto precisa. E nós temos também a posse dos 4 subprocuradores gerais de justiça, a doutora Daniele, a doutora Juliana, o doutor Plácido, o doutor Maurício, que vão tornar a nossa administração, a nossa gestão mais moderna, mais eficaz, com um olhar mais voltado para amplificar o nosso trabalho, conseguir que a instituição preste um serviço ainda melhor à nossa sociedade. A nova Procuradora de Justiça tem 29 anos de Ministério Público e atuava como promotora e coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência. Agora, além de ampliar as estratégias já implementadas, pretende reforçar o compromisso da instituição no combate ao feminicídio. Alcançar esse patamar se deu ao trabalho do Ministério Público, um trabalho que a gente desenvolve de cuidado com as pessoas, de atenção às pessoas, de busca de justiça social. Então eu acho que foi por conta de todo esse trabalho que hoje eu consegui, que hoje os colegas do Conselho, os procuradores que compõem o Conselho me deram a honra de me promover. Eu assumo agora uma procuradoria, mas continuo com a atribuição de coordenar o NUAV, que é esse núcleo de acolhimento. Eu acho que ali a gente exerce também um verdadeiro papel do Ministério Público. O Procurador-Geral Ali de Carvalho ressalta a novidade do Ministério Público, a criação de novas funções, que são os cargos de subprocuradores, que também tomaram posse na cerimônia. Ela é uma forma de desconcentrar essa atribuição do Procurador-Geral. Nós temos 2 subprocuradorias que são mais voltadas à atividade finalística do Ministério Público, para coordenar a atuação nas investigações, coordenar a atuação do Ministério Público Judicial também, mas também a extrajudicial, de promoção do direito, da defesa do idoso, da pessoa com deficiência, da saúde, da educação, em todas as áreas de atribuição do Ministério Público. E 2 voltadas para o meio da instituição, para ajudar na administração da Procuradoria-Geral de Justiça, para que a gente consiga dar meios para que as promotorias e procuradorias de justiça possam prestar um melhor serviço à sociedade. Sempre focado no mundo do marketing e dos negócios, o InConnection deu um rasante no Pub 5 Elementos, ali ao lado da cervejaria Turati, onde aconteceu a posse da ADVB. A Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil no Ceará inicia um novo capítulo em sua história. Nesta terça-feira, 14 de janeiro, aconteceu a solenidade de posse da nova diretoria para os anos de 2025 e 2026. Em um evento realizado no 5 Elementos Pub, reuniu lideranças empresariais, membros da associação e representantes do mercado cearense. O objetivo foi celebrar as conquistas da associação e apresentar os planos para o futuro. Assumir uma associação que tem esse nível de representatividade, a ADVB tem no Ceará apenas 2 anos de existência e tem um movimento gigantesco que parece estar aqui há muito tempo. É um peso bom de carregar, que é aquele peso de
tem uma missão que é muito nobre para ser entregue, e a gente tem uma missão de VDC. No lugar de vai dar certo, a nossa missão é valorizar, desenvolver e conectar profissionais de vendas e marketing, garantindo esse ambiente de conexões incríveis, onde as pessoas fazem negócios, fazem amizade e acabam gerando vários outros negócios que são indispensáveis para quem vive do mercado corporativo como a gente vive. É a primeira vez que a ADVB Ceará tem uma posse, não é? Porque a minha posse foi a fundação da ADVB Ceará aqui, uma ADVB que tem 70 anos no Brasil. E estamos muito felizes por ela estar só crescendo. Então hoje vai ter aqui a posse do Vladson, né, com os vice-presidentes que eram meus diretores agora até hoje, né? E eu estou agora subindo, né, para a presidência do Conselho Administrativo, onde nesse conselho a gente vai reunir os presidentes e ex-presidentes das maiores associações daqui. E esse conselho agora já inicia com uma pauta sobre inteligência artificial que vai fazer uma zoadinha aí, viu, no Ceará. Um clima de otimismo e renovação marca a posse da nova diretoria, que assume com a missão de fortalecer ainda mais o setor de vendas e marketing do estado do Ceará. A chapa eleita conta com Matheus Fontinelli, Denise Barroso, Lucas Vieira e Luciano Dias na vice-presidência. Temos tudo aí nos próximos 2 anos para continuar com essa trajetória de crescimento da ADVB, focado no empreendedorismo, focado no ambiente empresarial, focado no marketing, na publicidade. É uma alegria muito grande poder reunir pessoas tão capacitadas e pessoas tão interessantes nessa noite de posse dessa nova diretoria. Desde sua fundação em 2022, a ADVB Ceará se consolidou como um dos principais espaços de capacitação e troca de experiências. Em apenas 2 anos, foram realizados 50 eventos com cerca de 3.000 participantes, além de atingir a marca de 100 associados. A expectativa para esses próximos 2 anos são bem altas. Eu vim aqui para contribuir com todo mundo, onde a gente vai falar muito sobre experiência, sucesso, negócios, vendas e marketing. Para vocês que querem se associar, está dentro desse grupo aqui que é seleto de pessoas que vão fazer com que vocês cresçam. É só vocês acessarem o site www.adbvce.com.br. O novo presidente da ADVB explica como faz para ficar por dentro dos eventos e participar das iniciativas da associação. Tem o nosso site, que é advbce.com.br, lá tem absolutamente tudo sobre a associação, mas tem o nosso Instagram, que é lá onde a turma mais engaja, mais interage, o que é muito natural, porque acaba sendo a mídia mais fácil, né, de ser entregue para as pessoas. É a ADVBCE, é bem facinho, você se conecta com a gente, vai ser uma honra ter você envolvido aqui com a ADVB Ceará. E agora você fica com o Flash In, que traz para você diretamente do Portal In os melhores lances e acontecimentos que movimentaram a sociedade nos últimos dias. Oi pessoal, começando o nosso Flash In, vamos fazer um giro para ver o que aconteceu nesses últimos dias. E o primeiro evento já é no clima de carnaval. O Camarote Arpoador fez uma festa de apresentação das ideias da edição agora, né, de 2025, no Rio de Janeiro, em Copacabana. E contou com a presença da rainha de bateria Paola Oliveira, David Brasil e outros famosos. No Yacht Club, a Live Saúde e a rede ICC realizaram o primeiro Sunset de Saúde, reunindo cerca de 100 convidados com o cenário do pôr do sol, música ao vivo, DJ e atividades exclusivas. Na plenária do CREA do Ceará, aconteceu a posse dos novos conselheiros e da diretoria para o ano de 2025. Além das posses, a sessão reforçou a continuidade do programa Mulher, que aborda aí o protagonismo feminino nas engenharias. Tudo sobre esse evento vocês vão poder conferir no Portal In.
o nosso Flash-In. Para saber mais informações desses eventos é só entrar no portalim.com.br. Até a próxima semana. Tchau! Nem só de negócio e entretenimento vive o InConnection. Agora trazemos para você o ex-prefeito Roberto Cláudio, que vai contar como foram os desafios quando ele recebeu a Prefeitura de Fortaleza e vai falar um pouco da sua trajetória para o futuro. Acompanha com a gente, mas antes disso, vamos para um rápido intervalo. E o InConnection de hoje tem o prazer de receber o ex-prefeito, o grande prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio Bezerra, que concede sua primeira entrevista a uma rede de televisão para nós aqui do InConnection da Band. Roberto, seja muito bem-vindo. Bom, primeiro, obrigado, um prazer estar aqui, parabenizá-lo pelo grande trabalho aí que você tem tocado à frente de toda essa rede de comunicação nova, que tem dado uma oportunidade para a gente ter mais um canal aí de boa informação e de debate público também. Então, é um prazer estar aqui, você sabe do meu carinho e respeito pessoal, a sua trajetória e pela construção desse extraordinário sistema de comunicação que você está conseguindo montar. Roberto, primeiro agradecer aí, com muita alegria realmente que a gente recebe você, a cidade reconhece, nós também, como o maior prefeito que essa cidade já teve, fez transformações gigantescas na cidade, e entre elas, na mobilidade urbana, no skyline da cidade, com as outorgas, com inúmeras realizações na saúde, as UPAs, areninhas, uma série de coisas, mas ninguém melhor do que você para falar disso. Mas eu queria que você começasse, como é que você recebeu Fortaleza? Pompeu, assim, quando eu me recordo, o maior desafio que eu tive, eu imaginei, né, quando cheguei, era a falta de uma visão estratégica, de um plano, né, aonde a cidade está e aonde a cidade quer chegar ao longo de 20 anos. Então, quando você pega uma gestão qualquer, pública ou privada, em que essa visão está construída, a primeira tarefa é organizá-la, né? É organizar o diagnóstico de como está a situação fiscal, como é que está a organização administrativa, qual é a capacidade de planejamento do próprio município e, o principal, quais são as prioridades de planejamento para a cidade. Então, acho que esse foi o meu maior baque. Eu imaginei que ia pegar projetos em andamento, uma visão mais ou menos consolidada do desejo majoritário, pelo menos, de Fortaleza, do que a cidade queria para os próximos anos. Então, eu acho que essa foi uma tarefa de organização importante. E aí nós construímos um plano, né, de curto, médio e longo prazo, né, para a cidade de Fortaleza. Uma outra tarefa que eu considero muito importante, que não apareceu muito, até porque ninguém faz muita divulgação disso, porque isso é meio, isso não é fim, era a organização da casa, sabe? A organização da estrutura de planejamento financeiro, sabe? De organização e controle dos gastos, de você poder também estimar melhor custo, de curto, médio e longo prazo, carreiras profissionais, criar um ambiente de organização da casa que pudesse dar fôlego financeiro, né, e capacidade administrativa de começar e planejar alguma coisa. Essa é uma tarefa também que não foi muito divulgada, mas que foi importante. E a terceira era escolher prioridades e ter capacidade de começar e terminar. A gente vinha de um ciclo anterior de poucas obras, e de muitas obras que estavam iniciadas, mas abandonadas. Então, me recordo que havia muito ceticismo. Eu, às vezes, ia dar ordem de serviço em alguma comunidade, certo que ia ter a maior animação com aquele anúncio de obra, e o povo olhava desconfiado, porque não havia muita fé que as obras começassem e terminassem. Então, a gente fez um investimento muito forte em infraestrutura urbana, não só em mobilidade, infraestrutura dos bairros, principalmente, envolvendo drenagem, saneamento, pavimentação, iluminação, né? E muito investimento também em mobilidade urbana. Talvez o aspecto inovador de muitos desses investimentos, a prioridade à bicicleta, os binários, né? Tenha um ganho tanta assim, polêmica, tenha despertado tanta polêmica, que talvez seja o aspecto da gestão que ainda é mais lembrado pela população.
Mas decidimos também investir muito fortemente em outras dimensões da cidade. 3 delas, pelo menos, que a gente julgou muito importantes. Uma, a educação pública. A gente, lembrando, era a penúltima educação do estado do Ceará, e Fortaleza é hoje a capital com a maior cobertura em tempo integral. Hoje tem uma das melhores educações, em especial indicadores de aprendizagem de leitura e escrita das capitais do Brasil. Na verdade, fomos a primeira colocada entre as capitais. E esse é um processo que não é da noite para o dia, né? É de construção. Fizemos um investimento muito grande na rede de saúde pública municipal, porque Fortaleza, por ser a capital, e já ter uma estrutura deficiente ou insuficiente para atender a população inteira, ainda é o local onde os irmãos e irmãs do interior buscam a última saída para atendimento. Então nós construímos uma rede de UPAs, de policlínicas, né, que não existia antes. Construímos 2 hospitais, o JF2 e o Hospital da Criança também, o primeiro hospital pediátrico, clínico e cirúrgico. Isso deu uma contribuição também para expandir atendimento. E a terceira dimensão, além da saúde e educação, foi a economia. Entender que a gestão pública, solitariamente, sozinha, não vai resolver os conflitos da cidade. A gente precisa caminhar de mãos dadas com a iniciativa privada. Foi ter se transformado em uma cidade aberta, estimuladora do empreendedorismo. Então, tem muitas pautas criadas nessa área, ter criado uma coordenadoria de PPPs. Hoje, até recebi uma foto de alguns anos atrás, eu, Rodrigo Nogueira e a Águida, lançando a coordenadoria das PPPs da cidade. A gente criou uma pauta de desburocratização, simplificar o caminho do investidor, e passamos também a dar atenção, pegar pela mão e dar atenção ao investidor privado na cidade de Fortaleza. Eu acho que essa atenção dada à economia foi muito importante também. Eu me recordo de um dado, vai passando, o número era grande hoje, mas naquela época, o Sinduscom reclamava que tinha 6 bilhões de investimentos imobiliários represados na cidade por falta de licenciamento, por demora do licenciamento, por burocracia, né? E essa realidade mudou. A gente fez um esforço de se tornar uma cidade amiga do empreendedor. Eu acho que essas dimensões foram as dimensões, talvez, de maior reconhecimento. Mas, assim, eu gostaria muito de ser conhecido. Quando me perguntaram qual é a marca da sua gestão, eu disse, olha, eu queria muito que fosse a educação, porque eu acho que é o que, de fato, transforma oportunidades e gerações. Mas quando a gente fazia pesquisa de opinião ao final da gestão, a mobilidade, e como eu disse, certamente pelo aspecto inovador e pela polêmica que gerou em algumas dessas intervenções, é a área em que há a maior lembrança de realização da população. Roberto, você falou aí nas suas realizações, você terminou o seu mandato depois de 8 anos, com a aprovação, acho que nunca antes alcançada na história de um gestor. E eu queria saber quais são as marcas que você mais percebe ao longo desses 8 anos. A Beira-Mar é um cartão postal que transformou a capital cearense. Todos os prédios da Beira-Mar estão fazendo retrofit, estão se modernizando, porque agora aparecem. O oceano, a cidade se voltou para o mar, né? O esporte floresceu. Você vê aí as canoas havaianas, você vê os pedal e também esses piers, né? Surgiram essas coisas das PPPs e o turismo, tem o Beach Park vindo para cá, o Grupo Social Clube com Santa Grélia e seus outros restaurantes também vindo para os piers. E a gente vê essa movimentação ao longo da costa de Fortaleza. Quais foram as marcas da gestão Roberto Cláudio? Pompeu, falando da Beira-Mar especificamente, a Fortaleza é uma economia de serviços, né? Em que o turismo se insere como uma força propulsora. Os serviços estão aqui, mas claro que quando a gente tem a garantia de um fluxo permanente, sazonal, mas permanente de pessoas de fora, né, esses serviços passam a ter uma nova dimensão de escala, de rendimento, de produtividade, de exigência de qualidade. E a gente não tem, assim, Fortaleza, como as grandes cidades do mundo, né, boa parte delas urbanizadas, né, a economia não é industrial, não é de empregos, de poucos empregadores de muitos empregos. É de muitos empregadores de poucos,
né, ou de alguns empregos. Então, a Beira-Mar, por muito tempo, era uma obra questionada. Inclusive, eu apanhei politicamente muito mais do que... Eu me lembro dos viadutos também, que você sofreu Também muito, sofri, porque naquela época tinha um argumento da questão ambiental que foi resolvido porque a obra precisou ser feita para o povo ver que dava para fazer a obra e aumentar a cobertura vegetal, como aconteceu. Mas no caso da Beira-Mar é como se fosse uma opção que não era prioritária à cidade. Eu dizia, olha, a Beira-Mar não é de quem vive nela, a Beira-Mar é da cidade inteira. Você gera aqui hoje de 8 a 10 mil empregos de pessoas que moram no Bom Jardim, no Janguru Sul, né, no Montese, na Palpina, que estão dependendo, a vida delas depende desse ambiente. E esse é o nosso grande ponto turístico da cidade. Fortaleza não tem um grande ponto turístico, né? Tem diversas belezas, tem o Parque do Cocó, né? Você tem a Barra do Ceará, né? Você tem aqui a área do Porto, né? Você tem, agora não, tem para a Praia de Iracema, você tem o centro da cidade, mas inegavelmente é esse pedaço da cidade que é o maior atrativo, né, de pessoas e de densidade de uso e de pessoas. E quando a gente fazia a Beira-Mar, sempre tinha alguém que falasse que não era prioritário, que não era importante. Hoje eu acho que não há mais ninguém que fale isso, né? A Beira-Mar é um dos equipamentos públicos de espaço público do Brasil, com maior densidade de uso, com maior diversidade de uso e com maior impacto de retorno para a economia. Essa, como você falou, a quantidade hoje de hotéis, restaurantes, né, operadores de transporte de táxi ou Uber, né, de guias turísticos, de toda uma rede de economia, né, fora vendedores, comércio da própria Beira-Mar, que dependem dessa economia. Então, eu acho que essa é inegavelmente uma marca importante, né, de uma decisão tomada que não foi fácil, como nenhuma decisão principalmente quando gera polêmica e crítica. Mas, assim, acho que as marcas da gestão mais importantes que ficaram de legado, eu diria que foi a implantação da escola em tempo integral. A gente não tinha ainda em Fortaleza um instrumento de escola pública que pudesse garantir o dia inteiro de proteção à criança. Eu acho que essa se consolidou como uma marca, tanto que depois de 12 anos, 8 nossos e 4 do Sarto, Fortaleza é a capital do Brasil de maior cobertura em tempo integral. Uma outra dimensão é a econômica, que não pode ser atribuída apenas à gestão, claro, e às vezes muito menos a ela, é muito mais a força do empreendedorismo, mas é um ambiente público também que seja estimulante para a iniciativa privada. Eu estou com 49, então até ali meus 30, eu acho, 20 e tanto, a gente tinha orgulho de dizer que a gente era a terceira economia do Nordeste. A gente tinha orgulho de dizer que era melhor do que João Pessoa, mas que perdia para Recife e Salvador. Já há 5, 6 anos, Fortaleza é o maior PIB e a cada ano aumentando a diferença em números absolutos e em saldo de empregos para Salvador. Então, a boca do jacaré que está abrindo, a diferença está todo ano se consolidando. Então, essa é uma conquista importante porque tem a ver com a centralidade que a cidade passou a ter em nível nacional. A gente pensou hoje a 4ª maior capital, né? A gente é a maior economia. Uma outra coisa importante, Pompeu, que foi uma certa internacionalização da cidade. A cidade passou a ser olhada, né, por muitos agentes, bancos, agências multilaterais, parceiros financiadores de políticas públicas inovadoras. A gente passou a ter uma centralidade na América do Sul, sabe? E por políticas que foram inovadoras, que eram únicas, que renderam prêmios e reconhecimentos à cidade. Então não foi só o tamanho populacional da cidade e não só a economia, os dois são importantes, mas a cidade passou a ter um olhar de reconhecimento internacional a muitas políticas públicas que foram iniciadas, testadas, experimentadas aqui. Eu acho que essa é uma outra, sem a gente ficar deslumbrado demais, porque nós temos muitos desafios sociais, de desigualdade, né, ainda de pobreza, as pessoas vendo em situação de pobreza, mas a cidade teve, mudando, olhando para trás e para agora, ela passou a ter uma maior relevância e interesse dessas agências. Por exemplo, o Banco Mundial nunca havia feito uma operação de financiamento com a cidade. Pela situação fiscal,
e pela qualidade dos projetos, que eram ruins. Então a gente conseguiu colocar a Fortaleza na agenda do Banco Mundial e de muitas agências internacionais. Eu me recordo que a CAF estava parado o projeto aqui da Beira-Mar e vocês retomaram, foram buscar, o recurso estava quase perdido, né? A CAF financiou a Beira-Mar, bem lembrado, muito bem lembrado, Pompeu. Mas não só isso, Fortaleza virou uma das cidades modelos da CAF. Eu participei de, não sei, o SARC também, não sei quantos eventos internacionais em que eu fui lá divulgar ações inovadoras que a CAF estava financiando em parceria com o município aqui na nossa cidade. Imaginar que Fortaleza, do nada, que não tinha uma ciclovia, virou a capital da bicicleta do país. Então, essas políticas foram se consolidando ao longo desses 12 anos, né, por tentativa e erro, por experimento. Acho que outro elemento importante desse tempo, estou falando demais aqui, foi dar espaço para o experimentalismo, sabe, para a inovação. Muita coisa que deu certo aqui, ganhou escala, a gente começou pequeno, fez o primeiro, mediu, avaliou o impacto, a aprovação da população e resolveu dar escala. Binário mesmo, que a gente começou agora. Nós começamos com o primeiro que eu apanhei feito um doido, que foi Santos Dumont do Luiz, né? E a gente até esquece como é que era antes, né? Mas aquele aprendizado, inclusive com as críticas, foi importante para a gente, no segundo binário, melhorar, incorporando o que a gente aprendeu do primeiro. E isso virou uma política pública na cidade, como virou a bicicleta, como virou a reciclagem, né? A gente saiu de uma capital que tinha 0 de reciclagem para ser a terceira capital da reciclagem do país, perdendo para 2 bem consolidadas, que eram Curitiba e Porto Alegre. Então, tem avanços aí importantes que se deveram ao experimentalismo que a gente também permitiu acontecer na cidade. E óbvio que às vezes o gestor, o prefeito, o governador, o executivo, ele recebe todas as homenagens e todas as críticas, né? Mas assim, eu digo que só pude conseguir fazer isso porque tive uma equipe extraordinária de pessoas, né, que construíram isso juntos, que foram idealizadores muitas vezes dessas ideias inovadoras e por isso que algumas coisas puderam prosperar e dar certo.